Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao curso completo de língua portuguesa do Instituto Felipe Oberg. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Oberg e estarei com vocês em 120 vídeos de aproximadamente 30 minutos cada um. Ou seja, o nosso curso todo terá um total de 60 horas de aula. Tempo suficiente para uma preparação sólida, consistente, pessoal. Tá? O nosso maior objetivo aqui é fazer com que você saia com plenas condições de continuar os seus estudos sozinho. Tá? Que você possa pegar um livro de provas comentadas, entendê-lo de ponta a ponta, para que você possa analisar seu próprio desempenho num determinado concurso, e a gente vai chegar lá. Beleza, pessoal? Aconselho que todos tenham um caderno, tá legal? Tenha um caderno de língua portuguesa só para esse curso, porque aqui nós passaremos a vocês muitas dicas, macetes, estratégias, estruturas, esquemas, aqueles que não aparecem nos livros, aqueles exclusivos de aula. Tá joia, pessoal? Então é isso aí. Hoje nós começaremos já vendo uma diferença bem grande que existe entre análise sintática e análise morfológica. Sem isso, não podemos dar um único passo no estudo da língua portuguesa para concursos públicos. Tá legal, pessoal? Então você pega desde já o seu caderno, vamos ao quadro entender um pouquinho dessa diferença entre análise sintática e análise morfológica. Vamos lá então? Vem comigo até o quadro. Coloca aí, análise sintática. Vamos ver o que é isso. Análise sintática. Turma, análise sintática é a análise das estruturas que compõem uma oração. E aí eu pergunto para vocês, toda estrutura de palavras é uma oração? Não. Para ser oração tem que ter verbo. Toda oração se desenvolve em torno de um verbo. Então, se tem verbo, é oração. E se a oração possui estruturas sintáticas. Beleza isso, galera? E quantas são essas estruturas sintáticas que compõem as orações? 12. Não são infinitas como muitos pensam, são 12, galera. E está aí o início do nosso curso. Nós vamos detalhar estas 12 estruturas sintáticas. Não importa o tamanho da tua oração, ela pode ser assim, ó, gigante, de 10 linhas. Ela terá no máximo 12 estruturas diferentes. Tá ok? Vamos enumerar então estas 12 estruturas sintáticas, estas 12 estruturas oracionais aqui no quadro e você no seu caderno. Vamos lá então? Vem comigo até o quadro. Vamos lá, galera. Primeira estrutura, importantíssima, que a gente precisa conhecer em detalhes. Sujeito. Tá aí. Tudo que não é sujeito é o que, moçada? Tudo que não é sujeito é o chamado predicado. Beleza? Define predicado por exclusão. É tudo que não é sujeito. Dentro do predicado, podem existir dois tipos de predicativo. Nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vai anotando aí, porque o teu caderno é o teu material mais precioso. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Beleza.
Maravilha. Tá aqui, ó. Nós temos também, dentro de uma oração, nós temos os complementos verbais. E os complementos verbais subdividem-se em objeto direto e objeto indireto. Olha aí, das 12 já foram 6, bicho. Né? Já foram 6. Vamos lá então. Existe também o complemento nominal, complemento de nome. Certo, galera? Então coloca lá. Complemento nominal. Tá aí, ó. Beleza. Na oração também pode haver adjuntos. E os adjuntos podem ser adnominais e adverbiais. Então veja aqui. Vamos colocar aqui primeiramente o adjunto adnominal. Adjunto adnominal e o adjunto adverbial, certo? Nós temos lá na voz passiva, nós temos também o chamado agente da passiva. O agente da passiva, certo? Há também o famoso aposto. Alguns só conhecem o aposto explicativo, mas tem o aposto especificador, o aposto resumidor. E eu vou colocar aqui, pessoal, também, embora não seja uma estrutura sintática, uma estrutura da oração exatamente, por questões didáticas eu vou inserir aqui o vocativo. Beleza, então, galera. Gostaria que vocês lessem comigo, então, quais são as 12 estruturas que formam as orações. As estruturas sintáticas. Sujeito, predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto e vocativo. Bom, galera, toda vez que eu mencionar uma destas 12 estruturas, eu estou fazendo análise sintática. Beleza? Então tá. Agora, qual a diferença de análise sintática e análise morfológica? Na análise morfológica, nós não levamos em conta a oração em si, e sim as características da palavra, como se ela estivesse num dicionário. Tal palavra é um substantivo, tal palavra é um adjetivo, tal palavra é um artigo. Análise morfológica é análise das classes gramaticais. Vamos ver como se dá essa diferença? Primeiramente, vamos enumerar as classes gramaticais. Vamos até o quadro? Vamos lá? Então vem comigo, vamos lá. Classes gramaticais, que é análise morfológica. Então, ó, começa aí. Análise morfológica. Análise morfológica. Então, na análise morfológica, nós observamos as classes gramaticais. Opa, só mais uma vez aqui. Aí, as classes gramaticais. Então vamos lá, pessoal. Quantas são as classes gramaticais? 10.
São 10. Vamos enumerá-las aqui então. Primeiro, substantivo. Quem qualifica o substantivo é o quê? O adjetivo. Agora nós temos também o advérbio. Lembrando o seguinte, o substantivo, adjetivo e advérbio juntos compõem o grupo dos nomes. Compõem o grupo dos nomes. Então, se eu perguntar para você, substantivo é nome? É. Adjetivo é nome? É. Advérbio é nome? É. Então, quando eu mencionar complemento nominal, eu estou mencionando complemento de nome, complemento de substantivo, complemento de adjetivo, complemento de advérbio. Está vendo como tudo depende desse conhecimento básico, moçada? Vamos continuar lá a enumeração das classes gramaticais. Vamos lá então. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo é uma classe gramatical, não é função sintática, né? Classe gramatical. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo numeral. Numeral. Que mais? Pronome. Pronome. Preposição. A importantíssima conjunção, galera. Nós temos também o nosso querido artigo, lembra? Artigo definido, artigo indefinido. E temos também a interjeição. Tá aí, moçada? Então, estas são as classes gramaticais. Agora, importante, ó, preste bem atenção agora, que o que eu quero mostrar é a diferença entre classe gramatical e função sintática. Classe gramatical, que a palavra é, pelas suas próprias características. Função sintática é o papel que ela exerce naquela determinada oração. Como assim? Vamos pegar aqui a palavra Pedro. Pedro, pelas suas próprias características, é um substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia coisas e pessoas. Nomeia os seres, né? Então, Pedro é um substantivo. Ok, agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Você pode pegar o substantivo Pedro e colocá-lo numa determinada oração. Pedro é feliz. Nesta oração específica, o substantivo Pedro faz papel de sujeito. Ou seja, dentro desta oração específica, o substantivo Pedro exerce a função sintática de sujeito. Então, lembrando que função sintática é o papel da palavra ou da locução dentro da oração. Agora, vamos pegar o mesmo substantivo Pedro e colocar numa outra oração. Eu encontrei o Pedro. Nesta oração, eu encontrei o Pedro. O substantivo Pedro já faz um papel diferente. Faz papel de objeto direto. Eu encontrei o Pedro. Opa! Ele faz papel de objeto direto. Eu estou tentando escrever aqui só um pouquinho. De objeto direto. Tá ok? E se eu mudo de oração, o mesmo substantivo Pedro em outra oração, eu me referi ao Pedro. Nesta terceira oração, o substantivo Pedro vai exercer uma terceira função diferente.
vai exercer a função de objeto indireto. Esse cantinho aqui não está bem legal para escrever, mas vamos lá, vou me acostumando. De objeto indireto. Só um minutinho, pessoal. Estou me acostumando aqui com a nova tecnologia aqui, né? Tem que aprender a escrever na lousa digital. Mas vamos lá, só ficou ruinzinho esse final. Objeto indireto. Então tá aí, pessoal. Então, o que é que a gente acabou de perceber? Você pega a palavra Pedro, que é um substantivo pelas suas próprias características. Dentro de uma determinada oração, este substantivo pode fazer o papel de sujeito. A gente já vai ver por que ele é o sujeito, né? Numa outra oração, pode fazer o papel de objeto direto, numa outra de objeto indireto. Lembrando que sujeito, objeto direto, objeto indireto são funções sintáticas. Dependem da oração. Então, eis a diferença entre análise morfológica e análise sintática. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que uma determinada palavra numa oração pode exercer uma função sintática. Essa mesma palavra numa outra oração muda a função sintática, numa outra muda a função sintática e assim por diante. Então, se eu digo que uma determinada palavra é um adjetivo, adjetivo é sua classe gramatical. Agora, esse adjetivo numa oração pode exercer a função sintática de predicativo do sujeito. Em outra oração pode exercer a função sintática de predicativo do objeto. Em outra oração pode exercer a função sintática de adjunto, adnominal e assim por diante. Depende da função dessa palavra dentro da oração. O que é que ela está fazendo dentro daquela oração específica. Isso é função sintática. Certo, galera? Então tem que acabar com aquela história de Pomboberg. Às vezes você diz que Pedro é um substantivo. Às vezes você diz que é objeto direto. Não te entendo. Substantivo é classe gramatical. Agora, dentro desta oração específica, ele faz papel de objeto direto. E assim vai. Então, são análises diferentes. Análise sintática de um lado e análise morfológica de outro. Tá ok? E como é que o nosso curso vai começar? Nós vamos analisar em detalhes as 12 estruturas sintáticas. Começando por ele, pelo sujeito. Vamos nessa? Então vamos lá, começar já, já. Vamos lá então, pessoal. Sujeito, então. Tá aqui, tá aqui. E aí eu pergunto para vocês, o que é o sujeito da oração? É um termo, galera, que se relaciona diretamente com quem? Com o verbo. O sujeito da oração é o termo que se relaciona diretamente com o verbo. E o verbo concorda obrigatoriamente com o seu sujeito. Por exemplo, verbo singular, ou melhor, sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. O aluno cantou e os alunos cantaram. Certo? Esta concordância obrigatória entre o verbo e o sujeito recebe o nome de concordância verbal. Assunto importantíssimo no nosso curso. Beleza? Então, repito, né, pessoal? Se eu digo lá, olha aqui, ó, o aluno passou singular com singular, os alunos passaram plural com plural, verbo sempre concordando com o sujeito. Bom, vamos então ao primeiro exemplo para começar essa historinha. Vamos lá então. O silêncio
do advogado, o silêncio do advogado e dos réus, o silêncio do advogado e dos réus explicava a situação. Ponto. Vamos lá. Para descobrir o sujeito, moçada, primeira coisa que a gente faz, tem que encontrar o verbo. O verbo está aqui, ó. Explicava. Ao verbo, nós podemos perguntar duas coisinhas diferentes. Podemos perguntar ao verbo o que ou quem. Então, para achar o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Pessoal, não adianta perguntar de que, com que, por que, a que. Para descobrir o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Ponto final. Sob pena de achar outra coisa que não é o sujeito. Tá legal? Então, vai até o verbo, pergunta o que ou quem, e o sujeito desse verbo vai ter que aparecer. Vamos lá então? Volta lá. Verbo. Olha como é que eu vou perguntar aqui, ó. O que explicava a situação? O que explicava a situação? Resposta: o silêncio do advogado e dos réus. Resposta completa. Tudo isso vai ser o nosso sujeito. Está aqui. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas a vocês, importantíssimas. Turma, quando eu digo o silêncio do advogado e dos réus, eu estou diante de um sujeito simples ou composto? O silêncio do advogado e dos réus. Aposto que alguns estão dizendo sujeito composto. Mas espera aí, eu estou falando do advogado ou do silêncio do advogado? Do silêncio do advogado. Eu estou falando dos réus ou do silêncio dos réus? Do silêncio dos réus. Então volta lá, veja aqui, ó. Eu não estou falando nem do advogado e nem dos réus. Eu estou falando do silêncio deles. Então, esta palavrinha silêncio, galera, é o que a gente chama de núcleo do sujeito. Certo? E se este sujeito possui apenas um núcleo, ele é classificado como sujeito simples. Para saber então se um sujeito é simples ou composto, você tem que olhar o número de núcleos. Do que exatamente que eu estou falando? Certo? Olha só. Sujeito simples. Agora, se fosse assim, ó, tira a palavra silêncio. Se fosse o advogado e os réus explicavam a situação. Eu estaria falando do advogado? Sim. Eu estaria falando dos réus? Sim. Haveria dois núcleos. E sujeito com dois ou mais núcleos é sujeito composto. E tem mais uma coisa ainda. Se este sujeito fosse composto, o verbo que vem depois deveria estar no plural. Certo, pessoal? Sujeito composto manda verbo para o plural. Há algumas exceções, veremos depois, mas a regra geral é essa. Sujeito composto manda verbo para o plural. Então, se fosse assim, o advogado e os réus explicavam a situação. Eu estaria falando do advogado? Sim. Eu estaria falando dos réus? Sim. Haveria dois núcleos. O sujeito seria composto e o verbo estaria no plural. Bem diferente desse aqui, né? Veja lá. Esse verbo está no singular. Então, como é que você vai me dizer que o sujeito é composto? Certo, moçada? Então, tá aí um primeiro exemplo. Para saber se um sujeito é simples ou composto,
você vai fazer o quê? Contar o número de núcleos. Exemplo número 2. Vamos lá então. Vou dizer assim, ó. 2. Fizemos o relatório. Frases bem simples, galera, para a gente começar a brincadeira, transmitir alguns conceitos importantes. Vai lá. Para descobrir o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Eu poderia, acho que muito bem, perguntar: quem fez o relatório? Tá? No momento de fazer a pergunta, deixa o verbo no singular mesmo, deixa o verbo invariável, não vai falar quem fizemos. Quem fez? Seja prático. Quem fez o relatório? Vamos. Quem? Nós. Tenho certeza de que vocês estão dizendo nós, sujeito nós. E agora, só deixei lá no cantinho para você não esquecer. Mas agora, vamos a algumas perguntas. A ou B? A ou B? Trata-se de sujeito determinado ou indeterminado? Bom, o sujeito é o nós. Determinado. Quem é o sujeito? Nós. Se você me diz quem é o sujeito, se você sabe quem é o sujeito, não interessa se está escrito, se não está escrito, se você sabe quem é o sujeito, ele é um sujeito determinado, turma. Ele é um sujeito determinado. Vamos registrar isso lá? Vamos lá? Olha só. Sujeito determinado. Agora, segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Segunda perguntinha. Trata-se de um sujeito existente ou inexistente? Quem é o sujeito? Nós. Se você me disse quem é o sujeito, é claro que ele existe. É claro que ele existe. Vamos registrar isso lá. Vamos lá. Sujeito existente. Não ligue que no início a gente vai falar tudo bem devagar, para todo mundo captar detalhe por detalhe. Sujeito existente. Agora, a última perguntinha, está todo mundo ansioso para responder. Ele é um sujeito escrito que aparece na oração? Ou ele está oculto? Ele está oculto. Tem um monte de gente louco para responder isso. Ah, determinado ou indeterminado? Oculto. Existente ou inexistente? Oculto. Galera, então veja bem, ele é determinado porque você sabe quem é ele. Se você sabe quem é ele, é óbvio que ele existe. A única coisa é que não está escrito, não está aparecendo na oração, ele está o que mesmo? Oculto. Então lá, volta lá. Sujeito oculto. Lembrando que sujeito oculto pode também ser chamado de sujeito elíptico. Tá? Sujeito elíptico. Elipse quer dizer omissão. Tá joia, pessoal? Tranquilinhos? Legal. Vamos então para um terceiro exemplo agora. Prestem bem atenção nisso aqui, moçada. Vou escrever assim, ó. Desviaram dinheiro da Assembleia. Espera aí. Desviaram dinheiro da Assembleia. Legal. Cadê o verbo? Desviaram. Para descobrir o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Vamos nessa então. O verbo está aqui, né? Verbo. Quem desviou o dinheiro da Assembleia? Talvez você esteja dizendo, eles desviaram. Peraí. Se alguém te diz assim, ó, desviaram dinheiro da Assembleia, apenas com esta oração, você tem como me dizer exatamente quem desviou o dinheiro da Assembleia? Não.
Se alguém te dá esta informação, desviaram dinheiro da Assembleia. Com estas informações da oração, elas não são suficientes para você dizer exatamente quem desviou o dinheiro da Assembleia. Ou seja, não temos como definir, como determinar quem é o sujeito. Aqui estamos diante de um caso de sujeito indeterminado. Vem aqui que eu explico melhor. Vamos lá. Estamos diante de um caso de sujeito indeterminado. Por quê? Não se sabe quem é o sujeito, não se pode determinar quem é o sujeito com as informações constantes da oração. Agora, se você fosse colocar um pronomezinho na frente desse verbo, qual você colocaria? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Eles. Eles desviaram dinheiro da Assembleia. Tá, e o que isso quer dizer? Esse verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa? Terceira pessoa. Do singular ou do plural? Do plural. Esse verbo está na terceira pessoa do plural. Vamos registrar isso agora lá. Olha só. Este verbo está na terceira pessoa do plural. E isso que você está vendo agora no seu quadro, galera, é uma regra. É uma regra. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e o sujeito for desconhecido, você vai classificá-lo como sujeito indeterminado. Tá ok? Então, repito. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e o sujeito for desconhecido, você vai classificá-lo como sujeito indeterminado. Apesar de que nós fazemos isso todos os dias, de forma automática, natural. Você vai ver. Eu vou mostrar que quando o sujeito é indeterminado para nós, quando nós não sabemos quem é o sujeito, automaticamente nós colocamos o verbo na terceira pessoa do plural. Quer ver? Ó? Veja bem, ó. Eu não sei quem roubou a minha carteira. Eu não sei quem roubou. O sujeito é indeterminado para mim. O que é que eu digo? Roubaram minha carteira. Tá vendo? Quando o sujeito é indeterminado, automaticamente eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural. Veja bem, ó, eu não sei quem pintou o estúdio. O sujeito é indeterminado para mim. O que é que eu digo? Nossa, que beleza! Pintaram o estúdio. Percebeu a brincadeira, galera? Tranquilos? Eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural. Então, pessoal, daqui para frente, se eu pedir para você, me dê uma maneira de tornar o sujeito indeterminado, o que é que você vai dizer? Terceira pessoa do plural. E não pode esquecer. Essa é a maneira número 1. Há uma outra maneira de tornar o sujeito indeterminado, que é por meio da partícula C, o índice de indeterminação do sujeito, que nós estudaremos na sequência. Beleza, pessoal? Agora, só um detalhezinho. Se eu dissesse assim, ó, se a frase fosse assim, se a oração fosse assim, eles desviaram dinheiro da Assembleia. Quem desviou o dinheiro da Assembleia? Eles. Agora você conhece a estrutura que exerce a função de sujeito, pode até circular lá. Neste caso, o sujeito vai ser o quê? Determinado. Por isso que eu destaco aqui que se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e o sujeito for desconhecido, e se o sujeito for desconhecido, aí sim você vai classificá-lo como sujeito indeterminado. Beleza, galera? No próximo vídeo já daremos início falando dos verbos que não possuem sujeito. Tá legal? Então tá joia, pessoal. Daqui a pouco a gente se vê
no encontro número 2. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.